em parte, sim, você tem oposição pontual, quer dizer, pessoas, fulano, 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 que agem de maneira honrada, combatem mesmo, etc, etc. Mas os partidos estão todos comprometidos com esse esquema há muito tempo. Você vê, o pessoal fala do mensalão, mas às vezes não apreende o que é o mensalão. O mensalão consistia no seguinte: o executivo comprou o Congresso inteiro. Exato. Quase não escapou ninguém. Então, como podemos confiar nesse Congresso e acreditar que podemos corrigir a coisa através do Congresso? Não pode mais. O pessoal também usa o termo, eles aparelharam o Estado, mas eles não levam a sério o que eles estão dizendo. É verdade. Significa que o Estado é um órgão do partido. O Congresso é um órgão do partido, o STF é um órgão do partido, o Funcionário Público Federal inteiro é um órgão do partido, o Sistema Judiciário é um órgão do partido. Só sobrou, de um lado, o esquema, o sistema, e do outro lado, o povo. Eu até fiz uma análise do dia, assim, você não sei se você chegou a ler o livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Sim, sim. Esse problema do Brasil é o vício estrutural, pelo qual o Estado, a burocracia estatal, não é uma máquina impessoal e científica como em outros países. Ele é uma máquina que está a serviço de certos grupos privados que consigam tomá-lo. Tá certo? Ora, o PT começou combatendo isto, né? Então, inclusive o Raimundo Faoro era um apreciador do PT, ele ajudou o PT a ser fundado, etc, etc. Então, começaram combatendo essa camarilha dominante que o Raimundo Faoro chamava de estamento burocrático. São os donos do Estado. Só que, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele aplicava a estratégia gramsciana, que é de ocupar espaços e aparelhar o Estado. Então, o que aconteceu? O PT virou, ele próprio, o estamento burocrático. Está entendendo? Então, essa mistura macabra, que eu chamo de fauro-gramscismo, deu nisso. Você não pode combater o estamento burocrático se você mesmo se transforma nele. Você está entendendo? Então, se é para combater o estamento burocrático, você não pode usar a estratégia de Antônio Gramsci, porque ela vai fazer de você o estamento burocrático. E o PT não percebeu isso. Então, ele ficou para si próprio, ao mesmo tempo que corrompia o país, lendo Antônio Gramsci 24 horas por dia e aprendendo a arte da sacanagem política. O problema é que é o seguinte: o PT tem uma estratégia, a oposição não tem nenhuma. Exato. Zero. Então, o PT, vamos dizer, os reacionários no Brasil apenas reagem tarde, eles não agem. Tá? Então, você veja, em 1993, eu publiquei um livro que se chamava Nova Era, Revolução Cultural. O assunto do livro era basicamente a estratégia do Antônio Gramsci, onde eu já descrevi antecipadamente tudo que eles iam fazer. E o livro foi bastante lido entre os militares brasileiros. Qual foi a primeira reação? A primeira reação demorou 8 anos. Quer dizer, depois de 8 anos, teve um general que leu o livro e falou: opa, pode ser que isso seja verdade. Você vira a lentidão do processo. Nesses 8 anos, quantas decisões o PT não tomou, quanto território ele não conquistou. Quer dizer, é uma lentidão e uma má vontade incrível. Em parte porque o pessoal se deixa guiar pelo que sai nos jornais, no Globo, na Folha, etc, etc. Como esses jornais disseram o comunismo acabou, então todo mundo pensou que acabou mesmo. O que é uma estupidez, é uma coisa de amadores, de gente que não estuda o assunto. Uma vez teve uma discussão com um coronel lá no clube militar, ele querendo insistir nessa coisa, dizendo: o senhor leu tal livro a respeito? Não. O senhor leu tal outro? Não. O senhor leu tal outro? Não. O que o senhor leu? Eu leio o jornal. Falei: então vai lamber sabão, meu amigo. O problema também é que no Brasil, cultura é só enfeite. As pessoas elas querem adquirir cultura para parecer bonito, não é para dirigir a sua ação, para entender o que está acontecendo. Então a cultura não tem funcionalidade. Entendeu? Agora, o pessoal comunista sabe que não é assim. O pessoal comunista adquire cultura para poder agir, para saber o que tem de fazer. Claro, isso aí começa na Revolução Francesa, quer dizer, você utilizar a bandidagem como instrumento de ação política. Você usa os caras para você tomar o poder, depois você manda matar todos, mas inicialmente os bandidos têm essa utilidade. Eu falo disso nesse livro de 93. Naquela época só existia o Comando Vermelho, depois apareceram outras organizações que foram criadas pelo quê? Pelos terroristas brasileiros que foram parar na cadeia, na Ilha Grande, e ensinaram tudo isso para os chefes do narcotráfico, meu Deus do céu. Só por este crime já deviam ser todos fuzilados. Quer dizer, você está criando o banditismo. Então, quem é responsável por esses 70 mil homicídios anuais no Brasil? O pessoal da esquerda.
Uhum. E o pessoal que leu Antônio Gramsci aprendeu a fazer as coisas direitinho, tá entendendo? Agora, aqui o pessoal não tem memória, pensa que já esqueceu de tudo isso. Todo mundo tem que ter uma arma em casa. Aqui nos Estados Unidos, sobretudo aqui no interiorzão, na Virgínia, todo mundo tem arma. E quer saber? Aqui não tem crime. Você sabe quantos homicídios aconteceram nessa área desde que eu cheguei 10 anos atrás? 2. Que coisa, hein? 2. Igualzinho o Brasil, né, professor? Igualzinho o Brasil. Então, o povo armado, ele se garante a si mesmo. Você vê, aqui nos Estados Unidos, o bandido está andando na rua, ele vê uma casa e ele vê que tem uma bandeira dos Estados Unidos. Falou, opa, se tem a bandeira, esse cara é patriota. Se ele é patriota, ele gosta de armas. Se ele gosta de arma, ele tem uma arma em casa, eu não vou lá. É uma coisa muito simples. Uhum. Não é isso? Agora, eu só coleciono armas de caça. Não tenho dado muita sorte, porque eu fui para o estado do Maine caçar urso, fiquei uma semana plantado em cima de uma árvore, embaixo da chuva e do frio, e o urso não deu as caras. Ontem matei uma cobra aqui, eu estava indo treinar, porque eu fiz um stand de tiro aqui para treinar, né? Vou treinar todo dia. E eu estava indo com uma espingarda calibre 375, que é dessa de matar elefante. Né? E daí eu vi a cobra, falei, pô, atirar na cobra com 375 é um exagero, mas era que eu estava na mão, falei, não vou deixar ela escapar, vai com 375 mesmo. A cobra se desmaterializou. Você veja, todo este regulamento, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo isso foi feito para fomentar a criminalidade. Fomentar a criminalidade é essencial para a estratégia revolucionária. Eles estão fomentando isso há 30 anos. Outra coisa, existe um negócio dentro do sistema de inteligência soviético, sempre existe uma coisa que se chama a desinformação preventiva. Uhum. Ou seja, quando você quer fazer alguma coisa, você já supõe as objeções que podem surgir e você já as carimba com rótulo infamante antes que elas apareçam, de maneira a desestimular o aparecimento. Você está entendendo? Então, esse negócio da maioridade penal, das armas, etc., etc., as teses que vamos chamar conservadoras já estavam queimadas antes de aparecer. Antes que alguém defenda a ideia, ela já está carimbada com um rótulo infamante. Chama-se desinformação preventiva. Eles usam isso o tempo todo. Você vê, por exemplo, esse negócio de o comunismo acabou. Então, se você fala de comunismo, você é saudosista da Guerra Fria. Esse rótulo apareceu antes que alguém voltasse a falar de comunismo. Está entendendo? Para você criar uma inibição de pensar. Porque você associa certas ideias à reprovação social. Eu não posso dizer tal coisa, senão o pessoal não vai mais gostar de mim. Uma vez, um aluno meu, isso muitos anos atrás, falou, eu não posso continuar estudando essas coisas, senão minha namorada não vai mais me chamar de meu fofinho. Oh, coisa linda. Você vai embora daqui, você não pode estudar essas coisas. Você tem medo. Né? Mas eu ainda acredito em Aristóteles. Aristóteles dizia o seguinte, a palavra cão não morde. Então pode falar o que quiser, o que não pode é fazer. Exatamente. Né? Se você vier aqui para bater em mim ou me matar, eu vou tomar uma providência. Agora, você fala daí, eu falo daqui. Vamos ver, um dos dois vai ser ouvido. Então não pode ter medo de falar, não pode ter medo de mal olhado. Tem aqui um sujeito chamado Jack Wheeler, fez um estudo maravilhoso de como é que esse pessoal da esquerda cultiva nos outros o medo do mal olhado. Não fale tal coisa, senão eu vou te olhar feio. Que medo. Que medo. Com medo, meu Deus do céu. Que coisa mais ridícula. Aí passou já da covardia. Por exemplo, se você tem medo de apanhar, acho inteiramente justo. Se aparece um homem 3 vezes maior, você fica com medo de apanhar. Mas medo de que olhem feio, medo de que não gostem de você. Que coisa mais idiota. Eu penso assim, quantas pessoas você precisa que gostam de você? Eu assim, aqui minha mulher gosta, meu filho gosta, meu cachorro gosta. Tá bom. Já é mais do que eu mereço.